Olá pessoal, nós vamos então dar início ao nosso módulo 3, né? Nós já estamos praticamente encerrando a nossa disciplina e no módulo 3 nós vamos dar um pouco de ênfase sobre a temática novas metodologias e o ensino de aprendizagem, a relação de professor e aluno. No módulo 1 a gente fez aquela abordagem sobre a importância, né, não só de se falar de metodologia, mas dentro das abordagens, para que a gente possa entender que as metodologias ativas, elas vêm, então, dentro de um contexto, né, que não vem aleatório, mas ela vem construída dentro de uma linha de abordagem pedagógica que é preciso ser referenciada. No módulo 2, necessariamente entramos na metodologia ativa, conceituando e colocando os tipos de metodologias ativas mais comuns hoje utilizadas, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Agora nós vamos dar ênfase um pouco no papel do professor e do aluno dentro desse processo de aprendizagem ativa. O nosso módulo exatamente vai trazer metodologias ativas e sequência didática, quais são esses benefícios que a metodologia ativa ela traz para esse processo de ensino-aprendizagem, quando a gente pensa na figura do professor e quando a gente pensa na figura do aluno, essa autonomia, né, que ela promove dentro dessa construção do conhecimento, tendo o aluno como eixo central desse processo. Vai falar um pouco sobre a avaliação e a metodologias ativas, por que aplicá-las, porque ela é hoje necessária dentro do contexto do século XXI. E aí, quando a gente vem falando de aprendizagem ativa, é claro que ela vai estar muito bem, né, associada quando nós vamos falar de educação do século XXI. O que é ensinar e aprender para o século XXI? Quais são essas necessidades efetivamente demandadas por essa sociedade que nos faz repensar o papel da escola, né? O papel dessa construção ativa numa sociedade onde os processos tecnológicos permeiam, né, todos os segmentos, inclusive a educação, né? E quais são, então, esse desafio para o professor, né? É claro que quando a gente vai falar quais são esses desafios para o professor, a gente começa instigando em algumas perguntas como quem é esse sujeito, quem é o professor nesse contexto do século XXI, né? Quem é esse aluno, que contexto é esse ao qual a sociedade, nós nos relacionamos e a escola, então, precisa estar inserida, quais as competências que é necessário a gente começar a pensar nesse novo contexto, essas experiências de colaboração, né, de que é necessário uma contextualização muito mais colaborativa para desenvolver certas competências do processo de aprendizagem, né, e esses saberes eles estão relacionados a algumas competências que podem ser compartilhadas e criadas, né, numa dimensão muito mais, vamos dizer, muito mais de uma educação que construa um sujeito ativo, que construa essa característica integral da educação. Então a gente começa, né, fazendo essa pergunta: o que esta reflexão tem a ver com o conceito de metodologia? Né? Pensar na educação do século XXI é a gente pensar em novas ferramentas, novos cenários, novas finalidades. Ora, quando nós vamos pensar nessas novas características e novas demandas da prática docente, novas demandas da construção do conhecimento, automaticamente, dentro desse contexto, os grandes debates estão em torno das metodologias ativas, como nós vimos, né? Planejar aulas que contemplem as metodologias ativas requer uma reflexão sobre alguns componentes fundamentais, como o papel do professor e dos estudantes, em uma proposta de condução de atividade didática que se distancia daquilo que nós comumente chamamos de educação tradicional. O papel formativo da avaliação, a organização do espaço, da gestão e a influência da cultura, né, no processo educacional, são características que nos fazem parar e refletir. Ora, quais são essas características que essa sociedade demanda em relação à educação e por que o aluno precisa estar, ou a educação precisa
está nessa nova concepção de educação inovadora, aonde considera a aprendizagem ativa como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a fazer a comparação. No módulo 1, nós fizemos algumas comparações em relação, né, à aprendizagem ativa numa perspectiva comparando o ensino tradicional e o ensino ativo, e agora a gente vai trazer essa mesma comparação, mas mostrando o papel do professor, né, do aluno nesse processo. E aí, quando a gente vai ver o modelo tradicional, o professor, ele é o centro, a escola é aquela que meramente transmite, o aprendizagem ocorre de forma linear, não há uma construção, né, de colaboração, mas um ritmo único para todos, não se respeita as diferenças, não se respeita os tempos de aprendizagem da construção desse sujeito. O processo educativo não acompanha a realidade do aluno. E aí, quando a gente passa para esse contexto do novo paradigma de ensino, olha só o papel do professor como muda. O professor e o aluno são o eixo central do processo de ensino-aprendizagem. Colaborativamente, eles estão no espaço de construção do conhecimento, onde há uma relação de troca, há uma relação onde há uma exposição de ideias, né, de opiniões, de reflexões. O indivíduo deve ser motivado a aprender. O aprendizado ocorre não de forma linear, mas em ritmos diferenciados. É aquilo que a gente fala, que cada um aprende de uma maneira, e aí na aprendizagem ativa, essa reflexão de extrema importância vem à tona nessa construção de características de que fazem com que a aprendizagem ativa se diferencie da aprendizagem tradicional. E no processo educativo, o professor é o mediador entre o aluno e o mundo. Ora, que mundo é esse? É o mundo que o cerca. Não é só o processo do conhecimento na transmissão daquele conteúdo, mas o que aquele conteúdo tem a ver com as relações que esse aluno estabelece com o mundo, né? A possibilidade dele relacionar, dele criticar, dele analisar esse conteúdo com aquilo que acontece na vida dele fora da escola, na vivência dele, na realidade dele. Bem, nesse contexto, o professor ele ganha algumas características como aquele que vai mediar, aquele que vai facilitar, aquele que é o curador desse processo de ensino-aprendizagem. E dentre algumas características, essa mudança de paradigma ela vai trazer exatamente a figura do professor transmissor de conhecimento para a figura do professor mediador do conhecimento. E aí esse professor mediador do conhecimento, ele tem uma das características de reduzir o ensino expositivo na classe. Ele torna um ensino muito mais dinâmico e participativo, tira o aluno, né, da classe, da situação de conforto e equilíbrio, torna possível e frutífero a aprendizagem autônoma. Por isso que o aluno ele é o centro, ele passa a ser aquele que torna também responsável pela construção do seu conhecimento, por isso que ele é protagonista. O professor ele promove, né, e fomenta a socialização da aprendizagem colaborativa. E aí, quando a gente vai pensar nos tipos de aprendizagem ativa, todas elas direcionam exatamente para essa ação, né, muito mais prática, onde o aluno ele protagoniza, ele interfere, ele fala, ele contextualiza, ele pesquisa, né, dentro desse processo ativo de aprendizagem. Usar o ensino das tecnologias que os alunos usam e gostam. Bem, isso aí eu falei muito no módulo 2, quando a gente vai falar metodologias ativas e tecnologias digitais, que é o que vai relacionar exatamente essa mudança de paradigma com a interferência direta dos processos tecnológicos nas relações da sociedade do conhecimento. Tá? E quais são os benefícios que nós vamos poder destacar quando a gente vai pensar nessa nova organização de estrutura do professor? Bem, a gente vai pensar que o grande benefício da metodologia ativa está em desempenhar a função de tutor, mentor da turma. Ele está ali para mediar, para organizar, para conduzir, para construir, para colaborar junto com esse aluno o processo de construção dele. A capacidade dele lidar
com o caos criativo, gerando por todas as informações, ideias discutidas, né? Então, quando a gente fala assim, causa, meu Deus, causa o quê? Não, causa no sentido de os argumentos, as análises, as várias interpretações que surgem a partir, então, daquele contexto de aprendizagem ativa. Permite que o docente acompanhe o desenvolvimento dos alunos, explique o conhecimento, relações e comparações analógicas e outras tantas possibilidades e coloca, né, essa construção de conhecimento muito mais ativa. O papel do professor nesse contexto é fundamental. Ele é quem guia, constrói as trilhas de aprendizagem que vão envolvendo os estudantes por meio de diferenciadas atividades de aprendizagem, né? E aí, quando a gente vai falar de diferenciadas atividades, a gente só pensar nos tipos de aprendizagem ativa. Resolução de que nós já estudamos no módulo 2, sala de aula invertida, ensino híbrido, né, a atividade por problema, atividade por projeto, todas aquelas possibilidades de aprendizagem que promove uma organização, uma estruturação sempre diferenciada, sempre associada ao objetivo, ao conteúdo ao qual o professor está desenvolvendo sua atividade. E o aluno, nesse contexto, ele passa a ser a peça-chave, né? Já que quando a gente pensa em atividade, aprendizagem ativa, nós vamos pensar no aluno como centro do processo, o aluno como protagonista. Na metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e maior, né, responsável do processo do aprendizado. O objetivo desse modelo de ensino é incentivar que os alunos desenvolvam a sua capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Ora, quando eu penso nisso, eu vou pensando na figura do professor, como é que essa prática docente se desenvolve, como é o papel do aluno, né? Esse papel do aluno que traz grandes benefícios para a aprendizagem ativa, a autonomia, a confiança, o aprendizado envolvente, a aptidão de resolver problemas, o próprio protagonismo desse sujeito dentro desse processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, empatia, colaboração, senso crítico, responsabilidade, tantas outras denominações e características que nós vamos percebendo o quanto a metodologia ativa ela está hoje sendo considerada como uma das grandes alternativas de mudança de modelo de paradigma. Então, olhando sobre o aspecto dos alunos, a metodologia ativa permite ao estudante selecionar o formato de ensino mais eficiente para ele, por meio de experimentações e métodos. Ora, que métodos são esses? Os métodos que nós estudamos, os métodos e possibilidades ativas de aprendizagem que podem ser explorados pelo professor na sua construção do seu planejamento didático, da qual, associada ao conteúdo, beneficia essa construção muito mais ativa desse aluno. E aí, quando a gente pensa nesse processo, nós vamos pensar que desenvolver metodologias ativas não é um processo aleatório, né? As metodologias ativas, quando nós vamos observar os tipos de metodologias ativas, como nós trabalhamos no módulo 2, nós vimos que cada organização didático-pedagógica referente a um tipo de metodologia, há toda uma estrutura de organização a ser sequenciada, a ser respeitada, construída pelo professor para que a aprendizagem ativa ocorra. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, nessa concepção didática, nós vamos entender que as metodologias ativas, elas precisam também seguir esse processo. Não é a questão só de inovar, não é a questão de inovar na educação ou na prática docente ou em novas metodologias. O problema aí está em observar o que de características pedagógicas, didáticas, essa metodologia proporciona e como ela deve ser desenvolvida. Então, um dos grandes desafios dos professores é como fazer um planejamento capaz de levar a turma a um ano de muita aprendizagem. Aprendizagem construída de forma significativa, de forma ao qual cada etapa ou cada escolha de aprendizagem ativa tem que estar relacionada com o meu conteúdo, tem que estar relacionada com o meu planejamento, tem que estar relacionada ao tipo de estrutura que a escola me proporciona para eu desenvolver uma determinada metodologia ativa. Não pode ser feita aleatoriamente. E por que é importante fazer essa sequência didática? Por que é importante o professor ou nós, educadores, analisarmos que desenvolver uma educação inovadora
é pensar também que ela tem propostas metodológicas a ser seguidas. Por isso, e quando nós vamos entender isso, a importância de entender as abordagens. As abordagens, elas trazem características da qual você, entendendo como ela se constitui, você consegue fazer também a constituição metodológica desse processo e não aleatoriamente. Porque se for aleatoriamente, nós vamos cair exatamente na entrelinha de se repetir uma educação tradicional apenas em um contexto um pouco diferenciado. Então, a sequência didática nada mais é que um conjunto de atividades armados ao conteúdo, ao planejamento, mas não é qualquer planejamento. É o planejamento, né? É a construção efetiva, é a construção elaborada, planejada, sequenciada, para que todo o processo ele tenha realmente, né, uma resposta no aprendizado do aluno, que busca favorecer a aprendizagem dos alunos, sempre com foco nos objetivos já estipulados em seu planejamento do professor. Isso visa a importância de planejar para que o professor consiga organizar-se e orientar-se, né, na relação junto aos seus discentes. Então, é preciso que nós, educadores, possamos compreender de que a metodologia ativa ou a educação inovadora, ela também recebe, né, todo um processo de desenvolvimento que precisa ser algo que nós temos que estar atento nessa construção. Né? A gente precisa estar atento em cada passo, em cada modelo que eu escolho para desenvolver o meu conteúdo. Então, as metodologias ativas, dentro da perspectiva das sequências didáticas, ela traz muito claramente esse conjunto de atividade ordenada, estruturada, articulada para a realização de certos objetivos educacionais, que tem como princípio um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos. Ora, se eu tenho um planejamento, eu preciso apresentar esse planejamento para o meu aluno. Se eu chegar na sala e meramente aplicar uma metodologia ativa sem que o meu aluno perceba o processo da construção na formação dele, vai continuar sendo uma aula autoritária, mesmo usando alguns princípios ativos de aprendizagem. O aluno ele é colaborador, o aluno é aquele que constrói, ele recebe, né, todo o processo de desenvolvimento dele, didático, né, ao qual ele participa, e ele também percebe qual o objetivo que o professor está desenvolvendo com ele. Por isso ele se torna responsável, por isso ele se torna protagonista, porque ele está junto com o professor caminhando nessa construção do conhecimento. Uma maneira de encadear, de articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Então, se eu tenho conteúdo, nós temos que articular isso de uma forma que a gente amarre, né, os pontos para que eu possa obter a resposta de uma avaliação formativa, porque a metodologia ativa, os aspectos principais aplicados na perspectiva da avaliação é a avaliação formativa, que é a avaliação no processo, né? Então, a aprendizagem ativa, ela mostra que a aprendizagem ela se desenvolve num processo, numa construção, né? Que você vai, volta, que você constrói, critica, refaz, faz, até que o aluno ele consiga, de forma independente, solidificar esse conhecimento de uma forma crítica, de uma forma muito mais construtiva. Por isso que é preciso encadear, articular esse processo. E aí, dentro dessas possibilidades do planejamento da sequência didática, nós vamos ver que ela traz, né, uma linha de raciocínio para que a gente possa averiguar o quanto ela deve ser algo atento pelo professor, né, algo que deve ser seguido, algo que deve ser planejado de forma articulada, porque é preciso que isso ganhe sentido, estruturado. Quando a gente pensa em metodologia, a gente pensa em algo sistematizado e não algo feito aleatoriamente. A sequência didática ela deve promover conflito cognitivo,
compreensão, metacognição, aprendizagem significativa e atitude favorável à motivação. O aluno precisa estar motivado em pesquisar, em receber esse conhecimento, em participar desse conhecimento. Então, quando ele consegue perceber num planejamento, numa ação didática muito bem elaborada pelo professor, ele se constrói nesse processo junto com o professor. E isso promove um resultado muito mais positivo. Então, essa forma de planejamento pedagógico possui inúmeras vantagens para a promoção da aprendizagem ativa. Embora diga respeito às escolhas metodológicas realizadas pelo professor, é possível incluir diferentes abordagens para o trabalho pedagógico. Ora, diferentes abordagens, aprendizagem significativa de Alzheimer, construtivista, aprendizagem humanista, né, de Paulo Freire, aprendizagem significativa dentro do processo da crítica social dos conteúdos de Dermeval Saviani, quando mostra que o conteúdo precisa ter significado crítico, né, reflexível para o aluno. Eu preciso compreender essas abordagens, eu preciso compreender a abordagem conceitual, né, das metodologias ativas. Eu preciso conhecer isso para elaborar minha sequência didática, para escolher a metodologia ativa adequada ao conteúdo ao qual eu desejo desenvolver em sala de aula. As respostas elas vão ser muito mais construídas de forma positiva, me obtendo resultado muito mais significativo do que meramente uma ação pedagógica e didática em sala de aula desenvolvida de forma aleatória. Então, a sequência didática está relacionada ao planejamento de ensino, o que implica objetivos e metas definidos a partir de conteúdos a serem trabalhados. E essa perspectiva tem que ser algo que o professor precisa se perceber, precisa se apossar desse conhecimento para que tanto ele como o aluno, nessa nova construção de ação ativa de aprendizagem, possa trazer benefícios, não somente para a prática docente, mas também para o aluno que ganha nesse contexto uma nova figura, uma nova concepção. Ele é muito mais participativo dessa construção e ambos então nesse processo saem ganhando, não só o professor, mas como o aluno em todo o processo de construção de conhecimento. Bem, gente, nesse módulo 3 a gente praticamente ficou nessa muito mais voltada para essa análise das aprendizagens ativas ao processo de aprendizagem, né, as perspectivas de benefício, as perspectivas que ela sustenta, né, a prática docente, tanto o papel do professor como a questão do papel e dos benefícios que ela traz na construção da aprendizagem do aluno. A atividade desse módulo 3 nosso, que nós vamos desenvolver, está voltada para o relatório virtual de aprendizagem do aluno. É um relatório que vocês vão desenvolver dentro do PowerPoint, está todo organizado lá. É uma atividade de composição de um relatório virtual, onde nós vamos ter questões relacionadas um pouco ao módulo 1, módulo 2 e especificamente ao módulo 3, quando nós trazemos a figura do papel, né, do professor e do aluno e da importância de se dar valor ao planejamento didático, quando nós vamos falar em sequências didáticas dentro do processo de metodologia ativa como algo primordial na construção do conhecimento, nós vamos fazer esse exercício dentro desse relatório virtual. Nossa atividade praticamente termina aqui e aí a gente vai se encontrar talvez aí numa próxima disciplina e a gente com certeza vamos construir novos conhecimentos. Obrigada por mais esse módulo que a gente teve com vocês e até a próxima.